Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com a final da Champions League, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da final da Champions League, vamos começar falando de PSG e Inter de Milão. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a trajetória dos dois times até chegar na final. O PSG na fase de liga terminou na 15ª colocação, na repescagem eliminou o Brest, nas oitavas de final eliminou o Liverpool, nas quartas de final eliminou o Aston Villa e na semifinal eliminou o Arsenal. Já a Inter de Milão na fase de liga terminou na 4ª posição, nas oitavas eliminou o Feyenoord, nas quartas de final eliminou o Bayern de Munique e na semifinal eliminou o Barcelona. O PSG veio para essa final com uma campanha de 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já a Inter de Milão veio para essa final com uma campanha de 10 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O PSG tentou seu 4º título na temporada. O PSG na atual temporada foi campeão da Supercopa da França, Campeonato Francês e Copa da França. Já a Inter de Milão tentou seu 1º título na temporada. O PSG tentou um título inédito na Champions League, enquanto a Inter de Milão tentou seu 4º título. A última vez que a Inter de Milão foi campeã da Champions League foi em 2010. O PSG veio para essa final vindo de 4 vitórias consecutivas na temporada. Já a Inter de Milão veio para essa final vindo de 6 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Inter de Milão vai ter aquele jogo para salvar a temporada, enquanto o PSG vai ter o maior jogo da sua história. Eu nunca vi o PSG com tanta chance de ganhar a Champions igual agora. Eu vou de PSG para essa final, 2-1. E para mim o PSG será campeão da Champions. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos começar falando de Bahia e São Paulo. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Grêmio jogando fora de casa. Já o São Paulo perdeu de 2-0 do Mirassol jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o São Paulo venceu o Tajeres, já o Bahia perdeu do Internacional pela Libertadores. O Bahia está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G6. Já o São Paulo está na 13ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Bahia vem para essa partida invicto, jogando na Fonte Nova na atual edição do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tenta a sua primeira vitória fora de casa. E o São Paulo que vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde 2023 são 4 jogos sem saber como a derrota para o Bahia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Bahia que precisa mostrar poder de reação após a eliminação na Libertadores meio de semana, contra um São Paulo que tem pressão por parte da torcida para começar a reagir no Campeonato Brasileiro. Vou de São Paulo para esse jogo, 1-0. Agora vamos falar de Vasco e Bragantino. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Fluminense jogando fora de casa. Já o Bragantino venceu por 1-0 o Juventude jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco venceu o Melgar na Copa Sul-Americana. Já o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 4ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Vasco vem para essa partida invicto em seu Januário no Campeonato Brasileiro e vem para essa partida invicto jogando em seu Januário na temporada. Já o Bragantino veio para essa partida tentando quebrar um tabu. O Bragantino nunca venceu o Vasco jogando em seu Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O momento do Bragantino na competição é muito melhor do que o do Vasco, há de se reconhecer. Mas eu acredito que novamente a força do Vasco em seu Januário vai prevalecer nesse jogo. Eu vou de 2-1 pro Vasco. Agora vamos falar de Mirassol e Sport. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o São Paulo jogando fora de casa. Já o Sport empatou em 1-1 contra o Internacional jogando em casa. O Mirassol está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Sport está na 20ª colocação, não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos sair da lanterna nessa rodada. Precisa de uma vitória para tentar reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 3 rodadas sem saber como a derrota na competição. E vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa na temporada. Já o Sport vem para essa partida 12 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vem de 4 derrotas seguidas como visitante.
e tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Sport, mas se o Mirassol jogar metade do que jogou nos últimos 3 jogos, eu acredito que o Mirassol vence o Sport sem menores dificuldades. Eu vou de 2-0 Mirassol. Agora vamos falar de Santos e Botafogo. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Vitória, jogando fora de casa. Já o Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Flamengo, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Santos teve derrota para o RB Leipzig no amistoso. Já o Botafogo teve vitória contra a Universidade de Chile pela Libertadores. O Santos está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Botafogo está na 11ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Botafogo tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2013 não vence o Santos jogando na Vila Belmiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Botafogo que vem oscilando dentro do campeonato, contra um Santos que vem confiante após ter voltado a vencer na última rodada. Jogo que pode marcar a despedida do Neymar da Vila Belmiro. Vou de Santos para esse jogo, 2-1. Agora vamos falar de Juventude e Grêmio. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Bragantino jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 1-0 o Bahia jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve vitória contra o Esportivo Luquinho na Copa Sul-Americana. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está na 12ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Grêmio tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada, mas vem de 7 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa. Já o Juventude vem para essa partida 7 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. E vem de mais 3 jogos sem saber como a vitória jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Juventude que vem em crise contra um Grêmio que vem tentando se encontrar dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vou de Juventude para esse jogo, 3-2. Agora vamos falar de Corinthians e Vitória. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Já o Vitória perdeu de 1-0 do Santos jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Corinthians teve derrota para o Huracan, já o Vitória teve derrota para a Universidade Católica de Quito. O Corinthians está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para entrar no G6. Já o Vitória está na 17ª colocação, tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, 23 derrotas seguidas na temporada. Já o Corinthians vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota jogando em casa e vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde do Vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. 2 times que vêm de eliminação na Copa Sul-Americana meio de semana. 2 times que precisam dar uma resposta pro seu torcedor. Mas pelo jogo sem Itaquera eu vejo a responsabilidade de vencer maior pro lado do Corinthians. Eu vou de Corinthians para esse jogo, 3-1. Agora vamos falar de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Palmeiras jogando fora de casa. Já o Fortaleza perdeu de 2-0 do Cruzeiro jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores nesse meio de semana. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira. Já o Fortaleza perdeu do Racing. O Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Fortaleza está na 16ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Flamengo vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. 23 vitórias consecutivas. E vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota jogando no Maracanã. Já o Fortaleza tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada. E vem de mais 7 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda sinceridade, pelo futebol que o Fortaleza vem apresentando nos últimos jogos, o Fortaleza tem que levantar a mão pro céu se não levar uma goleada do Flamengo no Maracanã. Eu vou de Flamengo para esse jogo, 1-0. Agora vamos falar de Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Sport jogando em casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 0-0 contra o Corinthians também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve empate contra o Ciência na Copa Sul-Americana. Já o Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. O Ceará está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G6.
Já o Atlético Mineiro está na 10ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Ceará vem para essa partida invicto, comandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a derrota na competição. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. Vai jogar diante do seu torcedor no Castelão. Enfrenta um Atlético Mineiro que vem numa fase de altos e baixos nos últimos jogos. Vou de Ceará para esse jogo, 2-1. Agora vamos falar de Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 Fortaleza, jogando fora de casa. Já o Palmeiras perdeu de 2-0 do Flamengo jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Cruzeiro empatou com o União Santa Fé na Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras venceu o Sport Cristal na Libertadores. O Cruzeiro está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Palmeiras está na 1ª colocação. Tenta uma vitória para se manter na liderança. O Cruzeiro vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 10 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Palmeiras vem para essa partida invicto como um visitante em 2025. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2018 não perde do Cruzeiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro vem embalado dentro da competição. O Palmeiras precisa dar uma resposta após a derrota para o Flamengo na última rodada. Vai ter os desfalques do Murilo e Gustavo Gomes na zaga. Vou de Cruzeiro para esse jogo, 2-1. Agora vamos falar de Internacional e Fluminense. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Sport jogando fora de casa. Já o Fluminense venceu por 2-1 Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Internacional venceu o Bahia pela Libertadores. Já o Fluminense venceu o Once Caldas pela Copa Sul-Americana. O Internacional está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir a distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 5ª colocação. Teve uma vitória para se manter no G6. O Internacional vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Mas vem de 5 jogos sem saber como a derrota jogando no Beira-Rio na temporada. Já o Fluminense vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 3 vitórias consecutivas. E vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 3 jogos sem saber como a vitória contra o Inter. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense vem atravessando um dos seus melhores momentos na temporada. Vem atravessando um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o Internacional precisa começar a deslanchar dentro da competição e joga diante do seu torcedor. Eu vou de Inter para esse jogo, 1-0. Bom, falamos da final da Champions League, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!